Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem com você? Hoje, 23 de julho de 2025, quarta-feira. Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que você recebeu? Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por a nossa vida, por esse momento da gente estar vivo, para a gente estar podendo ver esse sol maravilhoso que está surgindo, esse dia maravilhoso, Senhor, a nossa saúde, nosso trabalho, a nossa família, tudo aquilo que eu vou conquistar, seja para a honra e glória do Senhor nesse dia, Pai. E que esse momento aqui de nossa reflexão seja para a honra e glória do Senhor também. Para que através dele, através de conhecimento, as pessoas possam voltar a Ti, conhecer mais a Ti e estar contigo. E levar sempre, estar sempre contigo, né? Nunca afastar de Ti, Pai. Nós não podemos tirar Deus de nada na nossa vida, né? Não é colocar Deus em tudo, é não tirar Deus de nada. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. E vamos lá para o nosso estudo hoje, do capítulo 28, versículo 5. Olha que lindo esse versículo 5. Os homens maus não compreendem o direito, mas os que buscam a Javé compreendem tudo. Olha que lindo, gente. Esse versículo é uma promessa, né? O que é uma promessa? Para que a gente busque o Senhor, porque quando buscamos ao Senhor, quando buscamos a Deus, nós vamos compreender tudo. Então, se houver temor a Deus, se houver obediência a Deus, se houver tamanho respeito a Deus, nós haveremos de conquistar muitas mudanças, transformações, né, na nossa vida. Muito resultado em nossa vida. Porque se a gente buscar Deus, Deus não nos abandona. Deus não abandona seus filhos, somos nós que abandonamos ele, né? Então veja, muitas vezes a gente teme aos homens e não temem a Deus, e não tememos a Deus, né? Então quando nós falamos sim para as pessoas, nós muitas vezes estamos falando não para Deus. Então nós precisamos buscar cada vez mais saber o direito, né? Saber a justiça, porque aqui fala que os homens maus não compreendem o direito, ou seja, aqueles que vivem falando sim para os homens, está falando não para Deus, né? Muitas vezes exploram as pessoas, né? Negam os direitos das pessoas, principalmente nos governos. Nós estamos falando aqui do provérbio 25, lembra que o provérbio 25 vai até o 31, ele vai falar sobre os códigos dos sábios, códigos não, ele vai falar sobre a conduta, né? A conduta dos sábios, a conduta dos filhos, dos reinantes. Então, qual é a nossa conduta? Qual é a minha conduta enquanto pessoa e enquanto governante, se eu sou governante, se eu estou numa liderança? Não importa qual liderança seja, pode ser uma liderança religiosa, pode ser de um grupo de jovens, pode ser de um grupo de catequese, pode ser de um grupo que você frequentar na sua empresa, você é um chefe na sua empresa, enquanto líder na sua casa, né? O homem deve ser o líder da casa. É que o homem deve se preocupar com a sua família também. Então veja, liderança temos em todos os sentidos, né? Desde a família, porque o homem, como diz na Bíblia, o homem é a cabeça da casa. Porque o homem ele tem que encabeçar, a responsabilidade do homem não é pisar nos outros que estão na sua casa, muito pelo contrário, é a responsabilidade dele ser a cabeça, ele ser o comandante, ele ser aquele que não deixa para faltar nada na casa, é aquele que ama a mulher, que respeita a mulher, né? que tem sabedoria para cuidar dos filhos, para que a mulher possa viver com dignidade, trazer para casa o sustento. Veja, então a gente muitas vezes a mulher acaba vendo, né, o homem como 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 você está em conflito, né? Como você tem que estar em extrema briga né? com o esposo e o esposo com a esposa, uma luta ali. E não é luta, não é luta, é união, né? É união. É união, é saber qual é o lugar de cada um e assim todos vão viver e prosperar. Então veja, eu só levei para o outro lado esse provérbio, mas então nós temos que saber, né, em quem a gente está confiando, em quem a gente está colocando a nossa vida, em quem a gente está colocando, se é nas mãos de Deus ou se é nas mãos dos homens.
Então, quando dizemos não para Deus, quando dizemos sim para os homens, estamos dizendo não para Deus muitas vezes. Então, veja aí, nós temos que, né? Não vamos viver mais dizendo não para Deus, porque quanto mais a gente fala sim para Deus, temem a Deus, nós estaremos vivendo uma vida melhor e mais justa e mais solidária aqui, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Na Terra. Vamos lá, versículo 6. Olha que interessante. É melhor um pobre de comportamento íntegro do que um rico de conduta perversa. Então aqui, Jesus quer nos mostrar, né? Quando Jesus veio aqui, ele falou muito sobre a riqueza. Né? Mas isso pode ter sido colocado para nós de uma forma muito errada. Né? Que aqui ele quer mostrar que aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Então, muitas vezes, muitos ricos, a riqueza leva a pessoa, ou seja, a riqueza de muitas pessoas vai mostrar que o coração dela está na riqueza. Seu amor está no dinheiro. E quando o seu amor está na riqueza, o seu coração está na riqueza, então é aí que é a raiz do mal. A pessoa não vive a vida, não desfruta, acaba sendo escasso, é uma pessoa de uma vida miserável, apesar de ter muito dinheiro, é miserável porque ele não pode gastar de nada. Então aí ele ainda usa de perversidade, né, para adquirir, né, porque ele fala ali, né, é melhor um pobre de comportamento do que um rico com conduta perversa. Então ele usa de perversidade para adquirir. Então aqui ele busca de forma ilícita, né, injusta, à base de opressão, muitas vezes da outra pessoa. Então a pessoa acaba tendo só dinheiro, só dinheiro. Ele era tão pobre, tão pobre, tão pobre, né, como eu venho falando lá desde o começo dos provérbios, que tudo que ele tinha era dinheiro. A pobreza dele era muito extrema, ele não tinha, era uma vida miserável. Né? Você já deve ter conhecido histórias de pessoas que tinham tanto dinheiro, mas viviam numa pobreza extrema e não desfrutou nunca daquilo. Não desfrutou nunca daquilo. Né? Então veja, então é melhor ser pobre de comportamento íntegro, que você poderá se tornar uma pessoa próspera e a prosperidade vem automaticamente o dinheiro junto, né? Do que possuir riqueza com procedência perversa, né? Pois se Deus é o meu pai, né? Deus é o nosso pai. E se ele é o dono do ouro e da prata, então por que eu tenho que viver e não merecer essa herança? Então eu mereço essa herança de Deus. Então Jesus explicava que venda tudo, ele falou pro moço rico, venda tudo e vem e me segue. Mas aí o amor dele estava onde? O amor dele estava em Jesus? Não, estava no mundo. E ele não foi, por isso que ele fala aquilo que ele fala. Então veja, o dinheiro, na verdade, é para nos servir e não a gente servir ao dinheiro. Percebe? Então, e ele diz assim, ó, quem busca, achará. Olha que interessante. Quem busca, achará. Então, você pode não ter hoje riqueza, mas buscando ao Senhor, buscando por sabedoria, buscando por prosperidade, fazendo aquilo que você precisa fazer, fazendo com que a semente dentro de você prospere. Não fique em casa achando que tem um leão na porta. Lembra dos outros provérbios? Porque se você não sair de dentro da sua casa, não fizer aquilo que tem que ser feito, a prosperidade não vai chegar. Então, Jesus dizia que quem busca, achará. Né? Mas quem resiste, nunca encontrará. E aí, Mateus 6, 19 e 24 vai estar onde ele fala, né, que onde está o vosso coração, né, onde está o teu tesouro, aí estará o vosso coração. Então, é isso que a gente precisa ficar, né, bem esclarecido nesse provérbio, né? Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração? Vamos lá, versículo 7. Quem observa a lei é filho inteligente, mas o amigo dos corruptos envergonhará o seu pai. Veja, quem observa a lei é filho inteligente. Lembra que ontem nós falávamos da lei, né? Nós falávamos no versículo 4, se eu não me engano, né? Olha lá. Os que abandonam a lei elogiam o injusto e os que observam a lei rompem com ele. Então, nós falávamos muito sobre a lei ontem. Qual é a verdadeira lei? Né? A verdadeira lei é aquela que está
é aquela que está o amor, né? Lembra que a gente falava em Gálatas lá? Então, a verdadeira lei é o amor, contra essa amor, a benevolência, né? Então, contra isso não tem lei. Então, veja. Aqui ele fala, né? O amigo dos corruptos envergonha seu pai. Tá? Então, a ambiência, os lugares que você frequenta, né? Eles vão determinar quem você é. Quem você está frequentando? Que lugares você está frequentando? Está te edificando ou está te denegrindo? Ou está te fazendo diminuir? Qual é a frequência? Então lembra que né? Se você tem um amigo corrupto, se você fica no meio de pessoas corruptas, o que você vai se transformar? Se você vive no meio de pessoas que são injustas, que não obedecem, que são pessoas que não são tementes a Deus, o que vai acontecer com você? Você vai ser corrompido. Você vai ser corrompido, né? Então veja, a frequência e os lugares que você frequenta vai determinar quem você é. Então cuidado com as suas escolhas, cuidado com as nossas escolhas, né? Versículo 8. Quem multiplica sua riqueza com usura e juros, acumula para quem compadece dos fracos. Esse versículo aqui, gente, é muito forte. Olha, quem multiplica suas riquezas com usura e juro, né? Usura e juros já são juros exorbitantes, né? Usura são juros além daquilo que você, quando você empresta a alguém, se você for cobrar juros, normalmente pessoas que são agiotas, né, cobram juros assim muito maiores, muitas vezes até do que o próprio banco, que já cobra juros exorbitantes, né? Então, quem multiplica suas riquezas com esses juros, com essa usura, acumula para quem se compadece dos fracos. Olha esse versículo, que lindo. Nos chama a refletir que como estamos, né? Como que nós estamos lidando com o nosso dinheiro? Com o dinheiro? Com justiça, generosidade e temor a Deus? Ou com ganância e egoísmo? Deus, ele se importa com a forma que adquirimos nossos recursos. Veja, ele não se importa em você ter recursos, porque ele é o dono de tudo. Mas ele se importa com a forma que você adquire seus recursos. Com a forma que nós adquirimos nossos recursos. Por quê? Porque se nós estamos adquirindo com juros, com usura, veja, esse dinheiro não vai trazer benefício para a gente. Se ele está vindo de uma forma injusta, de uma forma que você está massacrando as pessoas, de uma forma ilícita, esse dinheiro não vai te fazer melhor. Esse dinheiro não vai te fazer benefício, não vai te trazer benefício. Veja. Então, ele não quer que nosso dinheiro seja adquirido de uma forma ilícita. E veja, o dinheiro ele não vai te fazer melhor e nem pior do que você é. O dinheiro ele só intensifica quem você já é. Percebe? Então veja, se você adquire de forma ilícita, você é essa pessoa. Se você adquire de forma honesta, mais honesto você vai ser. Então veja, o dinheiro não nos faz melhor nem pior, mas intensifica aquilo que nós já somos. Então esse provérbio ele aponta que o fim da riqueza injusta é a redistribuição a favor dos justos. Ou seja, tudo que é conseguido de forma ilícita acabará sendo perdido. Né? E se não perder, muitas vezes a pessoa deixa aí, quando morrer não vai levar nada. E vai ser o quê? Vai ser transferido para outras mãos. Né? Vai passar para outras pessoas. Porque o dinheiro ele não para. Né? Ele não para, ele circula. O dinheiro circula. O dinheiro é energia, gente. O dinheiro é resultado. O dinheiro é energia, ele não para. Energia circula, energia não para. Então veja, não adianta você ter dinheiro, ter o seu coração voltado para o dinheiro, não ter desfrute desse dinheiro. Então o dinheiro nós temos que ter sim, porque você não vai se transformar numa pessoa pior. Não, você vai se transformar naquilo que você já é. Só vai aumentar a sua intensidade. Né? Vamos lá então, versículo 9. Quem fecha os ouvidos à lei, até mesmo
sua oração se tornará detestada. Olha isso, quem fecha os ouvidos à lei, até mesmo sua oração se tornará detestada. Então, ontem nós vimos lá em Gálatas 5:22, né, os frutos do Espírito, que contra ele, já como dizia agora há pouco, não existe lei. Amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fé, mansidão e domínio de si. Contra isso não tem lei. Então veja, quem fecha os ouvidos a essa lei, nem sua oração será ouvida. Como que Deus vai ouvir a oração de uma pessoa que é injusta? O que ele vai pedir será? Pai, aumenta a minha injustiça, aumenta a minha exploração contra os outros? Veja, quem não usa dos frutos do Espírito, né? Ou seja, quem fecha os ouvidos à lei. O que é a lei? Essa é a lei de Jesus. É o amor. É o amor. Quem fecha os ouvidos ao amor, o que vai ter no coração? Como ele vai conseguir fazer uma oração a Deus? Como vai chegar a sua oração a Deus? Versículo 10. Quem desvia os retos para o mau caminho cairá em sua própria armadilha. Nossa, isso aqui nós já falamos muito, né? Semeadura e colheita. Não tem mais o que falar, né? Versículo 11. O rico se considera sábio. Olha isso, gente. O rico se considera sábio, mas o pobre inteligente o desmascara. Veja. Aqui mostra que a riqueza, muitas vezes, é o que nós vimos, falamos ali em cima, ela pode cegar as pessoas. Ela vai só aumentar aquilo que você já é. Se você é uma pessoa gananciosa e conseguiu algum dinheiro, você vai ficar mais ganancioso ainda, né? Então aqui mostra que a riqueza pode cegar as pessoas. Pessoas ricas podem se iludir achando que sua posição social prova a sua sabedoria, né? E muitas vezes é soberbo, né? A pessoa é soberba. Às vezes adquiriu de alguma forma que não foi com o suor do seu rosto, que não foi com seus trabalhos, com seus conhecimentos, com a sua instrução. Ela adquire esse dinheiro, por exemplo, uma herança, e não sabe usufruir, né? A gente percebe na Bíblia aquela parte de que o jovem pede a herança para o pai, né? Ou seja, ele conseguiu de uma forma ilícita, porque não era nem justo ele pedir. Muito menos sendo o filho menor pedir a herança, muito menos ainda antes do pai morrer. E aí ele gastou tudo. Ele se achou bom, mas o que aconteceu com ele? Não tinha sabedoria. Não tinha sabedoria. Ainda bem que ele se arrependeu e volta. Isso que é importante, né? Então, a sabedoria não depende de status. Uma pessoa simples e humilde pode ter mais discernimento do que alguém rico e poderoso. Então, a sabedoria vem do temor ao Senhor. Lá no capítulo 9, versículo 10, a gente vai ver isso, no próprio provérbio que a gente já viu, né? Sabedoria, então, a sabedoria é o temor ao Senhor. E pode estar com quem menos esperamos. A pessoa pode não ter, por exemplo, bens monetários, né? Financeiramente falando, mas ele pode ter uma sabedoria muito grande. E essa sabedoria vai fazer com que eles fiquem cada vez mais próximo da sua riqueza, daquilo que Deus nos promete, né? Com a sabedoria, não é a sabedoria que ele fala lá, venda tudo para adquirir sabedoria, porque ela é maior, ela vale mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer joia preciosa. Tendo sabedoria, você vai conquistar tudo. Não adianta você ter tudo para buscar sabedoria. Não, venda tudo para adquirir sabedoria. Quer dizer, a sabedoria faz com que você tenha tudo. Olha que lindo. Versículo 12. Quando os justos triunfam, a festa é grande. Quando os injustos imperam, todo mundo se esconde. Lembrando aqui, mais uma vez, que nós estamos falando, então, das condutas dos sábios, dos governantes, né, dos filhos, e principalmente também de quem governa, né, ou um país, ou quem governa uma instituição religiosa, quem governa um grupo, quem governa, né, quem é um líder, por exemplo. Então, veja, quando os justos triunfam, a festa é grande. Quando os injustos imperam, todo mundo se esconde. Veja, aqui trata-se, por exemplo, de uma nação. Se tratando de uma nação, de um governo, se é justo o governo, a nação é feliz, é próspera. E grande é a felicidade. Porém, quando é injusto, todos sofrem, todos padecem. Parece que a gente conhece uma história parecida com essa, né? Quando as pessoas sofrem, padecem. E sofrem e padecem muitas vezes por falta de instrução, por falta de educação. As famílias sofrem, as pessoas não buscam por conhecimento, né?
para sair da situação que se encontra. E um povo assim vive alienado, vive conformado com a situação. Lembra, nós não podemos viver conformados, mas nós temos que confrontar. Confrontar, né? Conformado não. Esse versículo mostra o valor de líderes íntegros. Esse versículo encoraja a orar por líderes justos, né? Nós precisamos fazer isso, orar a Deus, pedir a Deus por pessoas boas, sábias, mas nós também temos que orar e fazer a nossa parte, né? E valorizar a integridade na liderança e a entender que a justiça traz vida e alegria a uma nação, né? A um grupo, a quem for que esteja à frente um líder, né? Enquanto a maldade, ela vai trazer a opressão, vai trazer o medo. Então, a gente precisa pedir muito a Deus com sabedoria e buscar cada vez mais conhecimento e entendimento para que a gente possa também estar à frente, ajudando e orientando. Por isso que eu digo que aquilo que a gente aprende, a gente tem que passar, né? Para que as pessoas possam acordando, para que as pessoas possam ir se transformando. Veja, a nossa responsabilidade é grande enquanto conhecimento nós vamos adquirindo. Aí o versículo 13 para a gente terminar hoje. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, e quem as confessa e abandona alcança o perdão. Gente, aqui a gente tem várias citações da Bíblia e isso é muito importante, né? Nós podemos afirmar aqui, por exemplo, aquilo que Jesus fala com a samaritana, lembra da samaritana no poço? Aí ele fala assim para ela, vai lá, busca seu marido. Aí ela fala assim, eu não tenho marido. Então ela está aqui confessando para Jesus. Ela confessa os seus pecados. Ela tinha passado por 6. Aí Jesus fala assim, muito bem, você já teve 5 e o 6º que está com você hoje não é seu marido. Olha só. Então, quem confessa e abandona os seus defeitos, seus pecados, vai alcançar o perdão. Veja, para Deus não importa o que você foi ontem, para Deus não importa o seu passado, importa o que você é daqui para frente. O teu passado não te condena. Olha que interessante. Tem até um livro que chama, né? O teu passado não te condena. Veja, o que você realmente... Deus quer aquilo que você realmente é hoje. Você confessou seus pecados a Deus, Ele te perdoou. Então não faça mais aquilo e vá à frente, vá fazendo, transforma-se em uma nova criatura. E vai fazer a vontade de Deus, né? Vai fazer a vontade do Pai, a vontade daquele que Jesus veio aqui, né? Que viveu por nós, morreu por nós, deu sua vida para nossa salvação. Então vamos fazer a vontade dele. Aquilo que ele nos ensinou. E é através dele que nós chegamos ao Pai. Veja, a exemplo de Paulo, gente. Quer mais que Paulo. E nós só temos esse conhecimento, essa Bíblia maravilhosa, esse conhecimento principalmente do Novo Testamento e de Jesus até nós, pela vida de Paulo. Né? Porque Paulo foi designado a falar para os gentios. Pedro, ele ficou mais com os judeus. E Paulo ficou para nós. Né? Então veja, Paulo que perseguia os cristãos, através dele hoje nós conhecemos a palavra de Jesus Cristo. Ela se propagou porque ele não teve preguiça e ele foi e anunciou a toda a Europa para que chegasse até nós, para todas aquelas pessoas que não conheciam Jesus Cristo. E Paulo era perseguidor dos cristãos. Então o teu passado não te condena. Aquilo que você foi não importa para Jesus, importa o que você é daqui para frente. O que importa, quem você foi no passado, é pro inimigo. Esse importa, porque ele vai ficar matutando na sua cabeça sempre. Mas você foi aquilo. Mas você fez isso. Para de dar atenção pro inimigo. O inimigo vai sempre te cutucar. Não vai ser fácil uma vida com Cristo. Claro que não, porque ele vai sempre querer te tirar daquilo que você é, daquilo que você foi chamado para ser filho em Deus. Porque ele quer o quê? Ele quer que os filhos abandonem o pai. Ele não consegue destruir Deus, mas consegue muitas vezes destruir os filhos de Deus. Se você for fraco na fé e se você não buscar o conhecimento verdadeiro e a sabedoria verdadeira de Deus. Então seja forte. Vamos buscar cada vez mais. E eu te convido nesse dia, nessa quarta-feira, busque Jesus e tenha Ele contigo sempre, todos os dias de sua vida. Não afaste dele nunca. E leia a Bíblia, procure ler cada vez mais a Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos livros.
Tudo está nela. Quanto mais eu leio outros livros, mais eu encontro na Bíblia aquilo que eu estou lendo em outros livros. É maravilhoso isso, gente. É maravilhoso. A Bíblia tem tudo, tudo que você precisa para ter uma vida justa, para ser um filho justo, para ser um filho sábio e para vencer o inimigo. Que Deus te abençoe e te proteja nessa quarta-feira. Abençoe tudo que é seu, tudo que é do próximo. E que você também ore pelo próximo, ore pelas pessoas para que elas possam ser melhores, para que os nossos governantes possam ser melhores. Ao invés da gente reclamar, agradeça a Deus por tudo que a gente tem, para que possa ser cada vez melhor aquilo que nós temos, que Deus aperfeiçoe e melhore aquilo que nós já temos. Um abraço no seu coração, fique com Deus.